Bom, boa tarde a todos. É uma honra estar presente. Agradeço imensamente o convite. Tenho felicidade de poder ter nascido com uma família de espíritas e aí, ao mesmo tempo, me envolver com saúde mental e crianças e adolescentes. E isso foi me dando uma experiência de vida que eu vou passar para vocês. Eu peço licença, para a comissão organizadora que eles colocassem uma visão médico-espírita. Mas como nenhum espírito nunca falou sobre autismo assim diretamente, a não ser ter alguns trabalhos do próprio Bezerra, falando um pouquinho sobre o autismo, mas o conceito do autismo para nós aqui na Terra se ampliou um pouco nos últimos tempos. Então, o conceito que ele trazia naquela época era um pedaço do autismo. Então, a gente tem que ampliar um pouco esse conceito, senão a gente vai fechando muito a nossa cabeça. Então, assim, eu vou trazer a minha experiência, por isso que eu coloquei o título da visão de um médico espírita. O médico ainda que está se esforçando muito para ser espírita, gente, porque pelas definições lá do Kardec de ser espírita, a gente tem que trabalhar bastante, para poder chegar lá. Então, é mais ou menos aí. Uma alegria estar aqui compartilhando isso na minha vida, estudar desenvolvimento de criança e com uma visão mais ampla dentro do aspecto do espiritismo. Eu tenho uma alegria imensa em poder estudar e passar para vocês e para meus pacientes e para quem for. Eu gosto muito disso, é um prazer. Então, espero que vocês possam compartilhar um pouco disso. Esse slide ele não é à toa. Se o cara pudesse dar um playzinho, não sei o que acontece, como é que faz para mim? É uma animação, Estava passando no começo, então. Preciso voltar. Uma lupinha, Vocês pegaram uma lupinha. Porque é importante, a lupa, gente, se vocês não sabem, ela é a primeira tecnologia assistiva que existe. Eu aprendi isso no meu doutorado agora, que a lupa é o primeiro computador. E ela custava muito caro, tá, gente? Pra gente colocar um óculos assim, de uma lente só, ela custava o preço de uma ilha. Leva-se anos para você montar uma lente, individualizada, é uma tecnologia muito interessante. Isso tem tudo a ver com quem estuda, porque o conhecimento ele vai ampliando a nossa visão. E é até um pouco perigoso isso, porque se a gente ficar muito obsessivo, a gente também distorce a nossa visão. Então, se eu colocasse uma lupa errada, eu passo a olhar demais para uma coisa e olho de menos para outras coisas, e tem coisas que estão na nossa frente, que precisam que a gente dê valor, e que a gente não dá às vezes, porque a gente está preocupado com outras coisas. Mas, cara, o que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver com o autismo. Nós vamos entender que nós não estamos falando de indivíduos autistas mais, de crianças autistas, de pessoas autistas. Nós estamos falando de uma sociedade autista. Nós estamos falando de um planeta autista. E que antes da gente começar a falar sobre autismo, o nosso mundo, as nossas escolhas e as nossas manifestações socioantropológicas, elas estavam se tornando autistas muito antes dessa manifestação clínica. E é interessante como essa manifestação clínica que vem aumentando em incidência e prevalência de forma astronômica, A gente já está falando, o trabalho saiu esse ano, 1 para cada 30 nascidos. Eu entrei na faculdade há 20 anos atrás, era 1 para cada 4.000 nascidos, Há 20 anos, 30 anos, 40 anos atrás, 1 para cada 10.000 nascidos. Então é algo realmente muito gritante. Lógico que os critérios diagnósticos mudaram bastante. Então a gente está pegando os pacientes, diagnosticando pessoas mais leves, com quadros mais leves, mas é muito importante a gente entender que algo está acontecendo na nossa sociedade. Não é só o aumento da incidência de doenças neuropsiquiátricas, déficit de atenção e hiperatividade, ou doenças psiquiátricas como um todo, mas
as patologias estão se aumentando em incidência de uma forma exorbitante. E tudo isso tem a ver com saúde mental, porque a instabilidade clínica tem muita relação com a instabilidade de saúde mental. Parece que as doenças clínicas começam com distúrbios mentais e vice-versa, né? Também as doenças clínicas também geram distúrbios mentais. Mas a gente vai aprender um pouquinho sobre tudo isso. A gente começa com esse slide que é algo muito importante. Consciência crística, né? A presença da imagem do Pai, né? Poderia ser Pai, né, gente? Mas a gente vê o Pai, uma figura masculina, né? Deus, não sei porquê, mas era por causa da época, né? Que foi se descrito a sociedade paternalista. Mas a gente tem uma ideia do Sol, né? O Sol é lá onde habitam os seres crísticos e que governam os planetas. E isso tem um propósito muito grande na forma como a gente vai ser regido ou administrado. Nós temos um outro ser muito importante na nossa vida, que é a Mãe Terra, que é uma figura masculina, porque ela é um berço, ela é um abraço, ela é doce, ela te tolera, você destrói ela e ela continua te recebendo muito bem todas as vezes que você volta para cá. Ela te dá todo o material pelo qual você é construído, mesmo que você não respeite ela de uma forma tão ampla. E nós temos uma parente próxima aí, que é uma irmã maior, né, que é a Lua, e que transforma todos os ciclos de nossa vida. Ai, cara, você está ficando tão místico e religioso. Isso é ciência pura. Tá? Quem estudar o Prêmio Nobel de Medicina de 2017 vai entender que nós descobrimos 12 genes, que são os clock genes, que conectam todas as células do planeta ao ciclo de rotação e translação da Terra. Tá? E existe uma coisa chamada homeostase intracelular, ou ciclo circadiano intracelular, que é regido por esse sistema. E esse sistema é regido por uma consciência, ou por algumas consciências, que aprenderam a administrar valores. E esses valores foram responsáveis pelo desenvolvimento da vida e de todos os processos da Terra. Aqui são colocados espíritos de todos os desenvolvimentos, para que eles possam se relacionar. O trabalho do desenvolvimento humano é um trabalho de relacionamento, é um trabalho psicológico, né? Então, um átomo se relaciona com o outro, tem um relacionamento, tem uma psicologia ali por trás. Se eles ficarem bem unidos e íntimos e confiantes, eles podem até formar uma molécula, né? Aí que coisa bonitinha. É uma família, né? E aí, se eles ficarem bem unidos ainda, eles podem montar uma organela, né? E aí vai ter um espírito para organizar uma organela. Bonitinho isso, né? Tudo relacionamento. Tanto que Kardec, quando percebeu isso, ele escreveu a Revista Espírita. Qual era o nome da revista? Jornal dos Estudos Psicológicos. Nem existia psicologia naquela época, né? Interessante. E ele, Kardec, já falava de psicologia. Ninguém fala isso, né? O primeiro jornal de psicologia da Terra foi Kardec que escreveu. Então, os filhos desses produtos, dessa dança relacional, que são os ciclos harmônicos da natureza, que geraram esses valores, e esses produtos são os primeiros filhos. É interessante, né, que a Terra é azul, o Sol é amarelo e os filhos são verdes. É muito interessante. E verde é a cor da esperança, né? E estamos cantando, né? A harmonia. E a gente tem que respeitar isso, gente. Porque não se fala em ciência ou religião, ou todos os processos relacionais são estudados com conceitos de base natural. É da natureza que a ciência tira todos os seus conhecimentos. E é da natureza que a religião tira todos os seus conhecimentos. Então, é ali que eles vão se unir. Muito bonito isso. Mas aí chegou a hora do livre-arbítrio.
para aqueles seres vivos que iam vir para a Terra, serem construídos para livre pensar. Isso é, a partir de então, você tem que escolher ser harmônico. Você não pode mais ser harmônico por obrigação. Talvez fosse mais fácil antes, né? Porque você estava sempre harmônico, né? Tá tudo bem, né? Agora não. Agora o filho tem liberdade. E essa liberdade, ela nos dá um propósito, né? Porque quem tem liberdade agora é um administrador de processos mais complexos. Vamos estudar um pouco isso. Mas é lógico que Deus, ou os administradores, os governadores, eles não iam deixar um ser que agora tem liberdade de escolha sem um processo pedagógico que pudesse auxiliá-los a tomar as condutas corretas, a tomar as boas escolhas. Isso não me importa em qual crença eu estou, ou se eu sou ateu, ou se eu sou religioso, ou se eu sou espírita, ou se eu sou cientista. Em todos os meios, em todos os locais, em todas as culturas, em todas as sociedades, nós tivemos processos pedagógicos que nos ajudaram a tomar escolhas. Esse processo de evangelização nosso, esse processo pedagógico, ele nos serve para aprendermos a administrar a nós mesmos e a quem nos cerca e administrar as nossas condutas. Todos esses indivíduos e milhares de outros, talvez os mais importantes a gente ainda nem conheça, porque são aqueles que estão do nosso lado, são aqueles que não aparecem, são aqueles que não ficam famosos, mas a gente está cercado deles. Posso ser sincero? A maior parte das vezes eles são os nossos inimigos, assim, que é aqueles que mostram quem a gente realmente é. Né? E eles vão mostrar para a gente o caminho das nossas verdadeiras escolhas. Às vezes não mostra diretamente, mas mostra de uma outra forma. Vamos aprender. Como é que a gente faz, né, para esse processo pedagógico entrar em contato com a gente? É só eu estudar esses indivíduos, da vida deles, e aprender como é que funciona, ou me evangelizar? Não, existe uma conduta, existe um processo socioantropológico já muito entendido na nossa ciência, que é a criação de um movimento psicológico que se chama intimidade e confiança. Não se desenvolve indivíduos psicologicamente sem esse processo. Para quem quiser estudar isso de uma forma muito profunda, vocês podem estudar essa autora que se chama Ruth Feldman. Ela é uma pesquisadora de Stanford. Eles acham que lá que estão estudando apego, o nome disso é apego. E eles estudam o sistema de ocitocina, que é um sistema relacionado ao amor. Mas ninguém sabe definir o que é amor direito. Mas eu pergunto, então é difícil você traduzir o que esse sistema faz, mas a coisa mais linda que eles estão encontrando é o seguinte: todas as vezes que um indivíduo entra num estado de confiança e intimidade com outro indivíduo, automaticamente os seus sistemas biopsicológicos entram em sincronia, entram em simbiose. Isso é muito importante vocês entenderem. Isso é, quando uma mãe está com um filho ali brincando com ela, eles começaram estudando por aí, porque existe intimidade, confiança mais profunda do que de uma mãe com um filho, um recém-nascido. Foi por lá que eles começaram. Os corações batiam na mesma frequência, os hormônios da tireoide eram liberados dos mesmos padrões, os cortisóis dos mesmos padrões, os neurotransmissores dos mesmos padrões. E aí eles foram estudar isso. Porque isso era automático. Isso acontecia com o olhar. Isso não era uma coisa que eu precisava, às vezes, encostar no indivíduo.
E aí eles foram estudar essa tal de molécula de ocitocina, né? Da onde vem essa molécula? Essa molécula tem mais de 500 milhões de anos, ela está presente em seres muito primitivos e ela é responsável pela transmissão de adaptabilidade nas comunidades. Isso é, quando um ser vivo começa a produzir ocitocina perto do outro, o outro produz o mesmo padrão de liberação de ocitocina e ele entra em simbiose com aquele indivíduo. E a partir daí, tudo que você tem de bom, você transmite para mim. E tudo que eu tenho de bom, eu transmito para você. Basta eu conviver. Eu não preciso nem falar nada. Se vocês estiverem comigo num avião, pelo menos há 20 anos atrás eu morri de medo de entrar no avião. Hoje eu durmo no avião, né? É bonitinho isso. Mas se vocês não tivessem medo de entrar no avião, começassem a entrar comigo no avião, e tivessem uma relação de intimidade e confiança comigo, com o tempo, eu ia parar de ter medo de avião. Porque vocês iam transmitir essa adaptabilidade. Não precisava falar nada, era só estar comigo lá. E isso é muito importante, porque é assim que a gente treina seres humanos há muito tempo. Muito antes de existir educação. Muito antes de existir saúde. Tá? Esse processo está tão bem estudado que a gente já consegue ver isso entre amigos, entre avós, entre pessoas, pais, padrastos, madrastas, entre professores e alunos, terapeutas e alunos. Recentemente a gente viu 2 crianças de 3 anos de idade, melhores amigos, entrando em simbiose. E a gente já viu um cachorrinho entrar em simbiose com o ser humano. Então, é muito bonito a gente saber que não existe evangelização e educação sem intimidade e confiança, sem relacionamento íntimo. Tá? Existe todo um processo e uma padronização de como isso acontece, né? E existe já todo um trabalho relacionado a desenvolvimento pelo qual isso passa. Isso é uma aula, é um curso de 30 horas, tá? Então, olha o que eu falo. Mas fica aí a curiosidade, vocês podem estudar. O Feldman tem até videozinho dela no YouTube, vocês vão aprender muito. Vale muito a pena. O problema da infância e do autismo começa aí, né? Começa em seres, indivíduos ou crianças traumatizadas. Nós traumatizamos crianças há muito tempo. Nós traumatizamos as crianças até quando a gente está evangelizando. Nós traumatizamos crianças por um automatismo. A gente perdeu o tom. A gente perdeu a capacidade. A gente confunde disciplina com agressividade. A gente confunde respeito com agressividade. A gente foi criado de uma forma muito agressiva e a gente cria de uma forma muito agressiva. Mas não fica tranquilo, isso não é de agora não, isso já acontece há milhares de anos. Só que isso ficou automático, isso virou um padrão. E quando uma criança se traumatiza, ela automaticamente vira um adulto. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Essas são as crianças. Qual a diferença do puro de coração? É aquele que nunca foi traumatizado, porque ele não viu o mal. Né? Então, depois que eu sou traumatizado, eu crio uma fortaleza em mim. E essa fortaleza a gente chama de personalidade. E essa personalidade é aquilo que me protege do ambiente. E todos nós temos isso. Não tem um ser humano que não tem. Aqui na Terra, pelo menos. E o que a gente manifesta de comportamento, você fala assim, aquela pessoa é desse jeito, aquela pessoa é desse jeito, essa pessoa é daquele jeito. Não, não é. A maior parte daquilo lá é sintoma. Tá? Sintoma psiquiátrico e psicológico. E esses sintomas, muitas vezes, eu só reconheço no outro porque eu também tenho. Então, eu me falava muito que a gente projetava no outro, Freud também. Nós mesmos. Tudo que você está vendo de bom e de ruim no outro, de bom é aquilo que você queria ser, e de ruim é aquilo que você é, ou você já foi.
E a gente quer se afastar do outro. Por que a gente quer se afastar do outro? Porque a gente tem medo das nossas sombras, né? Não é isso, Joana de Anjos, né? Ela vai gastar o verbo daquele jeito lá para contar essa história pra gente. Isso aqui está acontecendo há muito tempo, gente. Nós somos resultantes de traumas. E aí a gente vive a vida tentando vencer esses traumas e muitas vezes causando traumas. Tá? É muito interessante, eu vou dar um exemplo disso, acho que vai ficar mais claro para vocês. Quando eu fui estudar, a gente vai estudar lá o que Jesus foi fazer depois. Que naqueles 3 dias ele vai buscar Judas, né? Aqueles 3 dias antes de reaparecer. Uma das coisas que ele vai fazer é buscar Judas. Judas estava lá sozinho. E aí a primeira entidade, grupo de entidades que ele encontra são aqueles espíritos que Jesus expulsa lá, a legião, lembra? A legião estava lá com Judas. Aí ele falou assim, um obsessor, estava obsediando, ele se suicidou. Mas quando você vai ver a história real, o que acontece é que essa legião estava lá. Quando Judas, apavorado pelo que ele tinha feito, olha a legião, ele já sente que ele vai ser alvejado. Eram monstros que vinham para cima dele. Aí os monstros param do lado dele, sentam e perguntam assim para ele, os monstros, você que era o aprendiz daquele mestre que estava na terra? Sou eu mesmo, eu traí ele, Judas. Eu entendo que vocês vieram aqui atrás de mim, né? Eu mereço. Aí eles dizem, não, a gente não veio te fazer mal, não, a gente queria conhecer. A gente queria te conhecer. Porque a gente queria conhecer uma pessoa que foi aluno do mestre. Os monstros falando isso para ele. Aí ele se assusta, ele fica meio estranho, ele está meio confuso. Ele franze a testa como que em dúvida e os monstros falam. Esse mestre com o qual você convivia foi a primeira pessoa que nos perguntou o nome. Foi a primeira pessoa que queria saber quem a gente era. Quando a gente vai ler na Bíblia que Jesus expulsou o demônio, ninguém fala ali que Jesus virou, sai dali demônio, vai embora, expulso o demônio. Agora ninguém imagina que Deus chegou de uma forma tão doce e abraçou com carinho e com uma frase: qual é o nome de vocês? Ele conquistou o coração dos demônios que saíram por amor. Isso é evangelização. Isso que a gente faz na reunião mediúnica, que às vezes a gente demora minutos com a ajuda de um plano espiritual inteiro para poder convencer aquele espírito de que ele precisa mudar o padrão psicológico dele. Jesus fez com uma frase, uma legião de espíritos que ficaram confusos de simplesmente terem sido abraçados. É isso que a gente não faz com as nossas crianças. A gente tem regras, a gente tem o tempo, a gente tem os ensinamentos, a gente tem a pedagogia, a gente tem as palavras, a gente tem os conceitos, mas a gente não tem o tom. E a gente faz isso há muito tempo. Alguns caras tentaram educar a gente no século XVIII. Rousseau, Pestalozzi, um grupo, uma pleiade de espíritos. Trouxeram conhecimento, trouxeram tecnologia, trouxeram sabedoria. Sabe o que a gente fez com tudo isso? A gente transformou isso em arma, guerra e movimento militar. A gente transformou essas crianças aqui em soldados. E 1/3 da humanidade foi para a guerra. Me pediram para falar o que era o autismo, né? Lembra do tema da palestra, né? Nós somos reencarnação de soldados, porque a humanidade ficou 200 anos em guerra. Século XIX, século XX em guerra. Quantas pessoas enlouqueceram na guerra?
nossos filhos, as pessoas que a gente amava tanto. Quantas pessoas ficaram abandonadas? Como é que ficou a Europa? Como é que está a África? Essas pessoas, todos nós precisamos reencarnar, gente. Agora, vocês acham que os nossos traumas, só porque a gente morreu, acabou? Como se nada tivesse mais acontecido? Nós não viemos aqui para isso naquela época e nem para agora. Nós viemos aqui para nos desenvolvermos, para nos relacionarmos, para nos evangelizarmos, para nos amarmos. E a gente está destruindo o planeta, a gente continua a não se relacionar bem, a gente continua a fazer mal um para o outro, a gente continua a mudar o tom dentro da nossa casa. Sorte que a gente veio para o Brasil, né? Depois vocês vão ver que é sorte. A gente vai cair de joelho no Brasil. Já imaginou estar na Europa agora, gente? O pessoal está racionalizando a óleo de cozinha. Uma família só pode comprar um óleo de cozinha por mês lá, na Europa inteira. E a gente tem bife. Não é isso? Vamos lá, vamos caminhar. Aí eu vou prestar um pouquinho do nosso amigo André Luiz, teorista, física. André Luiz que me ensinou isso, tá, gente? Pessoalmente, tá? Em teoria dos campos. No ano passado ele me deu aula disso. Isso aqui, gente, olha que bonito. Isso aqui não é fluido? É fluido. Isso aqui é a primeira. Eles precisam de um computador maior que esse campus inteiro aqui para fazer esse negócio aqui, ó. Sabe o que é isso? É a primeira simulação dos campos produzindo matéria. O quarks, os campos lá, o André vai explicar isso para vocês direitinho. Cada vez que esse negocinho fica vermelho aí, é um quarks, é um elétron que aparece. Fluido cósmico universal é especializado em campos, e esses campos criam a matéria. Nós somos isso, essa dança. E as nossas mentes vão se relacionando para aprender a organizar isso em tudo isso que vocês estão vendo aqui. O que a gente está vendo no universo. E a gente tem seres que são capazes de organizar um elétron e tem seres que são capazes de organizar o universo inteiro. E por que a gente tem que se relacionar com intimidade e confiança? Para ir melhorando a nossa capacidade de administrar e de fazer gestão de pessoas, de coisas. Tudo, o ambiente vai me apresentar a resposta e eu vou ter um corpo que vai administrar essa resposta, que vai processar esses estímulos do ambiente, que vai levar até minha mente, e minha mente vai administrar a resposta. E a ideia é eu reciclar aquilo que eu recebo de bom, ótimo, e aquilo que eu recebo de ruim, eu tenho que reciclar. Esse aqui é do André também, esse aqui. Esse aqui é só uma curiosidade, eu não ia botar esses dados não, só botei aqui. Existe uma forma da gente avaliar cérebro hoje, que é muito moderna, que a gente ainda não terminou de aprender, é aprender as funções do cérebro pelas conexões, pela dança conectiva pela qual os neurônios funcionam. A gente chama isso de conectoma, quem quiser estudar. Tá? Quando a gente foi, esses astrônomos italianos, eles compararam o conectoma do cérebro com a rede de conexão das galáxias. Isso é, as galáxias também têm padrões de comunicação entre um e outro. E pasmem, são idênticos. Então, quer dizer, o universo tem o mesmo padrão de um cérebro. Como se cada galáxia fosse o núcleo de uma célula. E esse ano, esse trabalho é 2020, né? Esse ano sai a revisão matemática desse processo e estava tudo certinho. Então estamos
dentro do cérebro de Deus, ou pelo menos do Espírito que administra o universo. Bonito isso. Mas gestor, é um gestor que materializa as coisas sob o mesmo padrão que a gente agir, igual a gente. Né? Isso é imagem e semelhança. Tudo na vida é acordo. E nós fizemos muitos acordos na nossa história. E nós precisamos concentrar os nossos acordos e refazer bons acordos agora. Agora não é acordo que nem a gente faz com a criança, não é isso? A criança é assim, ó, você vai fazer desse jeito, tá bom? Desse jeito. Porque eu sei o que é bom para você, não é isso? Qual é a definição de acordo? Estado psicológico de alegria, gratidão e esperança. Eu preciso, quando eu estou fazendo um acordo, estar nesse estado psicológico. Senão, não é acordo. Então, não me venha falar que seu filho é mentiroso. Porque ele não é mentiroso. Ele simplesmente não acordou. Ele foi obrigado a acordar. Porque ele não estava nesse estado quando ele acordou com você. Ele não queria fazer aquilo. E aí ele vai lá e não faz. Aí ele esconde de você porque ele tem vergonha. Ou ele tem medo. Relação de intimidade e confiança no estado de simbiose sistêmica. Isso aqui, ó, é uma representação de um estado psicológico que vai fazer aquela simbiose acontecer. Então vocês começam a entender o que a gente tem que fazer em reunião mediúnica? Que a gente tem que resolver os acordos do passado, gente. Porque isso aqui é pro resto da eternidade. Você acordou, você tem um processo de simbiose com aquele indivíduo para sempre. Tu te torna eternamente responsável por cativos. Porque quando você está nesse estado no acordo, é amor, gente. Todo acordo é amor. Só que eu não quero mais. Eu traí. Eu decidi mudar. Eu vou fazer o mesmo acordo com outra pessoa. E aí, como é que funciona isso? Aí a outra pessoa fica chateada contigo, né? Mas tem que resolver. Não é isso? Olha o que aconteceu com a gente. Apesar de a gente viver muito juntinho, até na religião, né? Não tem mais isso aqui. Aliás, quanto maior a cidade, mais individualistas são as pessoas. Aqui em Minas o negócio é diferente. Né? Todo mundo toma um cafezinho para não pôr dinheiro. Não é isso? Não está aqui em Nova York, né? Ou do Tóquio. Essa fuga relacional, ela vem dos traumas. Ela vem das experiências de acordo ruins, de instabilidades de comportamento, de processos. Olha, nem comecei a falar de autismo, isso tudo é preâmbulo, tá, gente? Tem ainda 25 minutos. E esses processos, eles estão acontecendo nos dois planos. Tudo que está acontecendo de acordo aqui, está acontecendo lá. Tudo que está acontecendo lá, está acontecendo aqui. Aqui é a cristalização, a manifestação material do que está acontecendo aqui. Certo? E aí o que acontece é que as nossas mentes vão trabalhar esses processos e vão se desenvolver por todos eles. Isso é, aquilo que a gente fez de certo, a gente agradece, porque foi Deus que se manifestou. E aquilo que a gente botou o dedo e não deu certo, a gente aprendeu e amanhã fazemos diferente. Não precisa sentir raiva nem culpa. E é assim que a gente vai organizar o processo de gestão do nosso corpo. Então nós temos um ecossistema de informações, um sistema que recebe as informações, um endossistema, que é o sistema neuroimunoendócrino, que processa essas informações, leva elas para essa inteligência celular
e para a minha mente. Aí a minha mente processa essas informações e devolve para o ambiente. Então presta bastante atenção aqui. Toda vez que a informação que está aqui chega aqui distorcida por qualquer coisa, eu tenho uma deficiência. Tá? A informação tem que ser fluida. Ela tem que sair daqui e vir para cá de uma forma muito natural, fluida. E o que os processos psicológicos fazem na nossa epigenética é mudar, transformar os nossos corpos, e aí nós interpretamos o ambiente errado, nós sentimos o ambiente errado, nosso endossistema reage errado, nosso sistema intracelular está tudo errado, e aí quando a informação chega aqui, ela chega distorcida. E aí eu sinto o ambiente de uma forma desarmônica e agressiva. E aí eu reajo. Certo? Então, o nosso trabalho de autocuidado é cuidar de todas essas amarras para que a informação flua aqui. Se eu não estiver sentindo, em qualquer momento da minha vida, alegria, gratidão e felicidade, esperança, eu estou deficiente. Não estou enxergando isso daqui de forma correta. E isso é evangelização. Vocês estão entendendo que é algo muito mais complexo do que a gente imagina? Todas as vezes que você franziu a testa, isso é sintoma. Porque o ser, quando você vai ver um mundo feliz, não existe isso, gente. Não existe, ninguém franze testa. O máximo que vai acontecer é eu sentir um calor, uma angústia, eu dou uma choradinha. E aí eu estudei o ano passado neurofisiologia do choro. Aí você apacenta, calma tua mente, volta para o estado natural. Às vezes o estímulo ele é inflamatório, que a gente chama, ele provoca esse sistema imunológico, ele te gera uma inflamação para você criar uma adaptabilidade. E você responde de uma forma muito amena. E você volta para o seu estado natural. Como uma cama elástica. O estímulo vem, depois você volta para o seu estado natural. Agora a gente está com a cama elástica frouxa. Ela impulsiona. O estímulo vem e você fica lá embaixo. Você fica lá embaixo. Está vendo como todo mundo é um pouquinho autista? Porque quando a gente vai falar de autismo, a gente vai falar distorção de sistemas senso-perceptivos, distorção de endossistema, distorção de sistema intracelular e uma saúde mental distorcida. Porque o indivíduo nasce assim. Estão entendendo? Aí a gente reforma tudo isso. Tem como? Tem tratamento. Mas nós estamos assim também. Vamos lá. Então, o autismo não é um distúrbio só do cérebro, do sistema nervoso. Ele é um distúrbio, uma desordem bioenergética intracelular. E ele é um projeto de educação individual baseado em processos de distúrbios da mente causados por traumas e condutas. Então, eu sou um espírito, eu venho para a Terra com um projeto. Alguém me traumatiza e eu começo, por conta desse trauma, a fazer coisas que eu não acredito. Aí eu morro. Vou para o outro lado, na hora que eu vejo o que eu fiz e quem eu sou, eu entro em colapso psíquico. Aí eu sou tratado, educado e promovo uma volta para cá. Diferentes graus com os quais isso acontece. Pode acontecer muito, pode acontecer pouco. E aí eu vou me apresentar ou criar uma manifestação material de um corpo relacionado a esse padrão. A partir daí, o que eu faço com esse mundo autista que me traumatizou? Eu exijo que esse mundo tenha um olhar individualizado para mim, me dê amor, carinho, confiança e esperança. Ele entra numa escola, ele muda a escola inteira.
Porque se a escola não abraçar ele diferente, ele não tolera o ambiente. Ele entra numa família, ele muda a família inteira, porque se eles não abraçarem ele, não tolera o ambiente. Ele é extremamente sensível a tudo. Tudo. Olha só. O mundo autista traumatiza os indivíduos nascem autistas e mudam o mundo. Ai, que coisa linda, isso é Deus. Né? Por quê? Porque a responsabilidade é nossa. Quem traumatizou? É uma responsabilidade sistêmica. Vamos parar com esse negócio de espiritismo assim, ó. Ah, você fez isso, agora você está pagando, está vindo assim. De jeito nenhum, gente. Causa e efeito não é isso. A gente já saiu desse negócio, dessa maturidade. Aliás, nunca foi, né? Quando desarmoniza, tem que harmonizar. Quando desarmoniza, quem tem que fazer isso? O sistema. Nós não somos um indivíduo. Nós somos um projeto de sistema. Relacionamento. Vai todo mundo junto. Então a gente vai ver as genéticas. 30% dos autistas é uma desordem genética. E os outros 70% do autismo que não tem desordem genética nenhuma? Então, é quando eu tenho uma alteração estrutural. A gente não pode julgar a alteração estrutural pela habilidade do espírito, tá, gente? Porque eu já vi espírito muito evoluído com alteração genética, que se manifestou na reunião mediúnica assim, ó, era só luz. Obrigado pelo cuidado, minha mãe. Era projeto para aquela família, para aquela comunidade. O espírito de luz veio autista e mudou todo o ambiente. Um cristão abdicou de tudo que era função psicológica para mudar o ambiente ao seu redor. Então não é assim essa coisa cartesiana, eu tenho endividamento, tenho bloqueio mental, vou nascer autista. Não pode acontecer, mas não é uma regra. E os outros 70%? Os outros 70% são desordens da psicologia, eu vou tentar mostrar aqui, que vão mexer naquela organização de moléculas que a gente tem no endossistema, tá? Que a gente chama de proteômica, transcriptômica, metilômica. Isso aqui não vale só para quem vai estudar isso aqui, tá, gente? Senão vocês vão ficar malucos. Mas é o seguinte, o corpo ele tem uma administração, aquilo mesmo que André Luiz ensinou. A mente administra a relação das moléculas do corpo. E quando a mente não está fazendo isso bem, as moléculas começam a não mais se relacionarem de forma harmônica. Isso faz com que o sistema imunológico inflame mais do que deveria. Porque inflamação pouca gera adaptabilidade, inflamação muita gera regressão do comportamento. Tá? Então eu posso quando eu vou adoecendo na vida, eu vou perdendo essa capacidade. Mas os indivíduos podem nascer com essa dificuldade, que é o que a gente chama de transtorno do desenvolvimento. Pode repetir? Eu posso? Quer que eu aprofundo? Para você entender. É assim, ó, lembra que eu falei que as informações chegam do ambiente e o corpo processa as informações? As informações vão chegar por 4 processos: órgãos do sentido, respiração, trato gastrointestinal e contato. Qualquer informação vai chegar por aí. Quando ela chega, ela vai encontrar 2 sistemas que vão processar essas informações. O primeiro é o cérebro e o segundo é o sistema neuroendócrino, mais centrado no imunológico. O que é esse negócio do neuroendócrino? É uma rede de moléculas, tá? Que na realidade são informações endógenas que se conectam com essas informações de fora. Então elas estão ali em equilíbrio. Quando a informação de fora chega, elas distorcem. E a cabeça disso é o sistema imunológico. O sistema imunológico não é um sistema de defesa. Ele é um sistema gestor de homeostase. Legal isso, né? Então assim, quando o sistema imunológico distorce, ele pode criar 2 tipos de reação.
Uma reação inflamatória pequenininha, concisa e coesa, porque esse sistema está coeso. Na hora que ele cria essa resposta inflamatória, eu tenho toda uma mudança no meu corpo inteiro, gerando adaptabilidade, crescimento, desenvolvimento, aprendizado e assim por diante. Quando essa rede de moléculas ela é influenciada e esse sistema não está coeso, ele está frouxo, ele causa uma distorção muito grande. Essa distorção é que vai gerar inflamação, infecção, regressão do comportamento. Principal sintoma neurológico disso: cansaço, alteração de memória, déficit de atenção e irritabilidade. Entenderam? Então o indivíduo com autismo ele nasce com isso meio distorcido. Nasce tanto com as moléculas sensperceptivas alteradas, quanto com o endossistema alterado. Tá? E isso a gente conserta ao longo da vida, vocês acreditam? A gente já tem trabalho clínico onde eu vou consertando isso. Aí o indivíduo fica menos irritado, porque ele fica menos inflamado, ele sente menos dor, o indivíduo com autismo tem muita alergia, tem muita infecção de repetição, ele tem muitas alterações clínicas. Só que é o indivíduo que menos procura médico, porque os pais às vezes não reconhecem, os médicos não reconhecem os sintomas, e eles acham que é tudo psiquiátrico, porque o indivíduo está irritado, e na realidade está com dor, está com gastrite, está com alergia, está com um monte de problema clínico que está gerando instabilidade psiquiátrica nele. Mas a gente vai consertando isso ao longo da vida, e aí ele vai desenvolvendo. Aí o indivíduo começa a falar, começa a se relacionar, começa a fazer. Porque eu vou cuidando da forma como as informações vão chegando no cérebro dele. Tá? É bonito, gente, o negócio. Olha aqui. Lembra que eu falei que dentro da célula a gente tem gestores intracelulares? São os microRNAs. Quem quiser estudar isso é maravilhoso. Os chineses estão estudando acupuntura. Você quer saber que a acupuntura funciona? Eles estudam a acupuntura e resposta de eficiência intracelular. E os microRNAs são os gestores de produção proteica intracelular. Então assim, eu posso não ter erro no DNA, mas se meu microRNA não estiver eficiente, o que acontece? As proteínas não são produzidas tão bem, tão eficientemente bem. E aí as respostas ficam distorcidas. Tá? Então, tem isso para diabetes, tem isso para problemas cardíacos, tem isso para tudo. Tudo. As doenças psiquiátricas também. Tá? A inteligência intracelular ela é baseada numa tríade, que vocês vão estudar, André Luiz mostra isso muito bem. Mitocôndria, ribossomos e núcleo. O microRNA atua no ribossomo, que é onde as proteínas são produzidas. Então, o autismo afeta múltiplos sistemas. Aqui é só bonitinho para vocês verem. Olha lá, o André Luiz vai falar para vocês da gaiola de Faraday. Isso aqui é as mitocôndrias, gente, olha que bonitinhas, amarelinhas, assim, ó. Elas ficam em volta dessa tríade, que é a mitocôndria, ribossomo e núcleo. Isso fica envolto pelas mitocôndrias. E a mitocôndria não é uma molécula que produz energia? Então ela cria uma gaiola de Faraday aqui e faz um isolamento eletromagnético para que somente atue nesse sistema de inteligência e administra a célula. Aqui é a célula de alguém que está mais envelhecido, onde as mitocôndrias oxidaram e perderam essa função de gaiola de Faraday. Aí as oxidações começam a bombardear o núcleo e começam a gerar distúrbios. Tá? Por isso que o idoso é mais suscetível a distúrbios. Mas isso aqui pode acontecer com uma criança no espectro do autismo, por exemplo. Pode acontecer com um indivíduo em depressão. Pode acontecer com qualquer um de nós. Basta a gente estar cansado. Sempre dormir à noite, assistindo muito eletrônico, vendo esses negócios de eleição aí, que é uma guerra só, pelo amor de Deus. Isso é oxida mesmo, né? Aqui é só para mostrar aquilo que ele tinha perguntado. Como é que é seu nome? O Augusto perguntou. A gente já mostra que quando eu trato inflamação, atopia e alergia, eu melhoro os sintomas de autismo. Porque na realidade eu não estou melhorando os sintomas do autismo, eu estou melhorando uma comorbidade inflamatória, entendeu?
E aí, quando eu estou mais inflamado, meus sintomas de autismo são mais evidentes. Quando eu estou menos inflamado, por isso que o autismo flutua muito. Eu tenho épocas que eu estou mais regredido do comportamento, épocas que eu estou menos regredido. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sério, rapidinho, só para encerrar. Senão eu vou orar com o André, eu vou ficar chateado. O André é bonzinho, gente, senão então aqui, ó. Lembra quando eu mexo no sistema neuroimune endócrino, isso é muito importante vocês entenderem. Porque isso vale para todo mundo, não é só para autismo não. Mas o autismo está muito afetado, porque o autismo é como se fosse o exemplo mais exacerbado disso. Toda vez que eu estresso o meu corpo, automaticamente, eu vou mexer naquela coesão das moléculas, né, que o Augusto falou, e aí eu vou começar a inflamar o corpo, e o primeiro processo que começa a acontecer é abrir a barreira hematoencefálica e abrir as moléculas de adesão no intestino. Isso faz com que o sistema inflamatório, as inflamações passem para o cérebro e comecem a gerar aqueles sintomas que eu falei, irritabilidade, cansaço, déficit de atenção, déficit de memória, mas também afetam a cultura de microbiotas que eu tenho no meu intestino. E as bactérias começam a morrer. Só que o problema é que essas moléculas elas só são responsáveis por a maior parte das proteínas que a gente não produz. Tá? E aí começa a gerar um distúrbio metabólico muito sério na gente. Então, todo mundo que tiver em estresse, estiver sentindo dor de cabeça, estufar a barriga, precisa necessariamente criar um programa de reestabilização do organismo. Isso envolve várias coisas, tá? Envolve dormir cedo, aumentar a ingesta de água, tirar totalmente o leite, tirar o açúcar, tirar o glúten. Não é a dieta de glúten e lactose não é para ser feita por todo mundo, não. É só para quem está nesse estado de instabilidade, de estresse, para que volte a equilibrar a microbiota. Isso leva uns 3 meses, esse trabalho. Só que o autista vive assim porque ele não dorme, o cérebro dele é excitado, ele tem instabilidade do comportamento, o ambiente é muito estressante para ele. Tá? Então, isso tudo vai gerar um nível de estresse muito alto que vai fazer com que esses processos aconteçam. Então, as pessoas antigamente achavam que isso era causa do autismo, tanto que o pessoal estava tratando dieta de glúten e lactose para tratar autismo, não era, isso já é consequência do autismo. Tá? Porque o distúrbio de instabilidade psíquica ali está muito intenso e está alterando a gestão do sistema neuroimune endócrino. E aí está alterando o microbiota e assim por diante. Então, é indicado para tratar essas comorbidades. Tá? E por que esse estresse com autismo acontece muito? Porque eles têm, todas as células do corpo, por causa daquele distúrbio energético intracelular, são mais excitadas do que o normal. As mitocôndrias dele produzem 3 vezes mais metabolismo e energia, portanto, mais oxidação. E aí, eles têm cérebros mais excitados, organismos mais excitados, e por conta disso, eles dormem muito mal. Eles têm um problema muito grave assim, de homeostase. E isso gera estresse. Tá? Eu estava esperando 5. Vocês ainda me deram 5 minutos a mais. Esse aqui é o conector, tá? Então, ó, hierarquia relacionada ao self-lockdown. Então, é minha análise de mim e é o entendimento do ambiente na atenção, tá? Que vai gerar o mental self e a relação disso com aquele conectoma que é feito por essa default mode network. Tudo isso tem uma hierarquia. E a gente já sabe medir o que é normal e o que não é. Tá? Então, o que acontece ali? Eu consigo avaliar o padrão de conectividade do autista e ver que existe um distúrbio no equilíbrio das conexões. Isso também é uma aula só disso, tá, gente? Não vou me aprofundar aqui, depois vocês podem perguntar. Mas isso, a gente já consegue avaliar isso, entender esses distúrbios de conectividade. E isso é o que gera estresse. É que esse trabalho é o resumo de tudo que a gente aprendeu até hoje, ó, de 2021. Ele é muito bom.
3 tipos de espectro do autismo que são importantes. Alguns deles estão presos no alicerce do desenvolvimento. Então, eles estão muito regredidos, eles estão desenvolvendo esquemas sensório-motores, eles já estão com distúrbios senso-perceptivos muito grandes e instabilidades clínicas muito intensas. Esses precisam de um cuidado específico de integração sensorial, muita música, todos precisam de música, natação, coisas relacionadas a esquemas sensório-motores. Aqui, a gente não está falando de psicologia e nem de fono. Às vezes a gente até coloca, tá? Mas é porque é sagrada a família. Mas mesmo a fono, a psicóloga, vai precisar trabalhar recursos muito primitivos nesses casos. Já nos primeiros andares, a gente vai ter linguagem, cérebro socioafetivo e cognição. É quando a gente vai trabalhar pedagogia, é quando a gente vai trabalhar relacionamentos, é quando a gente vai trabalhar todo o desenvolvimento de linguagem. E os andares superiores é quando a gente vai trabalhar a inteligência, a abstração de pensamento e a cognição moral. Cognição moral é aquilo, eu faço parte de um sistema e tudo que é bom para o sistema é que é bom para mim. Tá? É bonito isso. É a nova forma de avaliar a cognição, que chama-se cognição moral. Então, eu tenho um ecossistema de desenvolvimento, eu preciso promover um remodelamento desse ecossistema e eu preciso ter um olhar individualizado, tá? Para que esses indivíduos atinjam grandes potenciais. Então, como eu tenho células daquele jeito, é assim, as mentes, por conta desses automatismos de criação, não estão conseguindo progredir na mesma velocidade com que os corpos estão progredindo geneticamente. Vou repetir para vocês, isso é muito importante. A evolução é em 2 mundos. A Terra está evoluindo os sistemas biológicos pelos quais a gente encarna. Só que as mentes que vão encarnar têm que evoluir junto. E porque a gente criou esses automatismos de desenvolvimento, nós não estamos evoluindo na mesma velocidade. Então as células estão se desenvolvendo com potenciais super mitocôndrias, com super capacidades, só que na hora que os indivíduos vão encarnar, eles não têm o potencial administrativo para organizar essas células. E aí os sistemas entram em colapso. 70% dos autistas é por causa disso. Isso é, se vocês fossem nascer hoje, vocês provavelmente seriam autistas. Então se preparem para a próxima encarnação. É sério. Não está aumentando assim gritantemente à toa, é porque é hora de mudar o padrão funcional desse corpo para atingir grandes potenciais. Quem falou isso foi o Emmanuel. Tá? O que é um padrão funcional? É um corpo com alto potencial. Só que eu tenho que ter uma mente que administre esses sistemas de uma forma muito melhor do que a gente faz. Pois a gente tem exemplos lá no Jornal de Estudos Psicológicos do Kardec de espíritos de Júpiter com 6 meses de idade, tem maturidade de um espírito de 30 aqui. E vive 140 anos. Olha como a gente está deficiente. A gente é deficiente, todo mundo. Isso é muito importante a gente entender. Tá? Porque essa é a base do raciocínio. Então o que Jesus fez? Tudo bem. Quando você não quiser encarnar, presta bastante atenção nisso, que isso é importante também. Cara, eu não quero encarnar nesse super corpo porque eu vou ser autista. E vou ter muita dificuldade. É uma doação para mim encarnar aqui. Acabou o horário. É uma doação para mim encarnar aqui, porque eu vou enfrentar isso, mas o mundo vai mudar comigo. Mas eu não quero. Tudo bem, você pode escolher para um outro planeta onde as células não são assim. Estão entendendo como é que funciona a ideia de você ir para um outro planeta? Não é Jesus falando assim, ó, você vai, você não vai, você vai, você não vai, você vai. Não é isso, gente. Ninguém aqui vai escolher quem fica e quem vai. Você vai querer. Olha, eu não sou capaz de administrar, mas eu vou lá enfrentar umas dificuldades, eu vou vencer no amor, eu vou transformar o ambiente, também vou ser missionário. E aí você muda, se transforma e você fica na Terra. Estão entendendo o que são esses pais de autistas e esses autistas? Caminho do lado deles, viu? Porque eles são os cristãos da nova era.
Conviva com eles, tenha intimidade e confiança com eles, porque eles são as pessoas que vão mudar a gente. Hoje é 1 para cada 30. E quando está vindo para cada 30 é porque é 1 para cada 15. O último trabalho foi há 2, 3 anos atrás, 1 para cada 54. É um novo momento da humanidade. E quando a gente melhora esses perfis funcionais, eles atingem potenciais incríveis. O menino virou neurocientista lá na Inglaterra com 14 anos de idade. Super funcional. Quantas crianças a gente tem que são altamente habilidosas? Eu tenho um indivíduo que não falava até 4 anos de idade que tem doutorado na Unicamp. Como é que você explica isso? Está entendendo? Tudo é ecossistema do desenvolvimento. Então vai estudar o Yuri Bronfenbrenner. E todo mundo fala de Piaget e Vygotsky, mas ninguém entende. Esse cara é a base dos manuais de psicologia dos últimos 40, 50 anos. Como que escreve, não? Depois eu passo para vocês. Então agora é a hora da gente mudar o tom dos nossos processos relacionais. Agora é a hora da gente enriquecer aquilo que a gente conhece com a afetividade que mora em nós há muito tempo. A gente vai esquecer esse processo de cobrança e a gente vai entrar num processo positivista motivacional. E a gente está no lugar mais miscigenado do mundo. A gente tem a língua que mais compreende termos psicológicos do planeta, por conta disso, dessa miscigenação. A gente tem corpos que recebem todos os tipos de alimento. E a gente respira a casa de todo mundo. Por quê? Porque a gente abraça. Quando você respira um abraço, você entrou dentro da casa do indivíduo. E todo o seu sistema imunológico foi apresentado à casa do indivíduo. E aí seu sistema se adapta a ele. Ainda mais se durar mais de 60 segundos, tá? Hoje na internet a gente já é o país mais influenciador do mundo. Mais influenciado e mais influenciador. Por quê? Porque nós somos um projeto relacional que deu certo. Tudo bem, a gente usa esse relacionamento para fazer tudo que tem de errado, mas também a gente veio lá dos outros lugares, a gente está aqui se consertando, não é isso? Então a gente está aqui, a gente vai ser tudo errado mesmo. Mas a gente se abraça, a gente chora junto, a gente morre junto. É o único país que o umbral, que a terra, todas as religiões estão juntas, abraçadas, trabalhando juntos. Único. Isso é, não é lá no céu, aqui. Aqui o índio trabalha com o caboclo, que trabalha com o católico, que trabalha com o espírita, que trabalha com tudo isso. Se bobear, o seu anjo de guarda é um preto velho. Porque você foi escravocado. Não é isso? Acabando. Falta só um. É isso. Vamos mudar esse projeto todo mundo junto. Vamos abraçar essas famílias, vamos encontrar essas respostas e vamos cuidar bem dos nossos filhos, das nossas crianças, desses seres que vêm para a Terra, que já estão aqui, daqueles milhares que vão vir ainda, porque eles precisam do nosso amor, do nosso carinho. Muito obrigado.